Um líder deveria ou não deveria ter autonomia para demitir funcionários? Olha que interessante esse vídeo aqui do Luciano Responde. Aliás, um perfil excelente aqui no Instagram para todos seguirem. Recomendo. Vamos ver o que ele diz e a ideia que ele defende. Eu sou a favor dos líderes não terem autonomia para demitir as pessoas. Ó. E eu publiquei isso no LinkedIn. Música de suspense bombástica. Eu publiquei isso no LinkedIn, eu fui massacrado. Eu acho que os líderes não deveriam ter autonomia para demitir as pessoas. Por que eu acredito nisso? Eu vivi nesse sistema por 17 anos. Eu vivi num sistema, tanto no Google quanto no Facebook, um líder não tem autonomia para demitir uma pessoa. Olha que interessante. Ele disse que ele já viveu nesse sistema por 17 anos, legal, traz a experiência dele, mas ele conta que isso aconteceu em empresas gigantes como Google e Facebook. Guarda essa informação porque é importante. Ponto final. Para ele demitir uma pessoa, ele precisa cumprir um rito. Qual que é esse rito? É começar um processo que dura de 6 meses a 1 ano de feedback. Legal. De feedback dizendo, olha, isso aqui não está sendo entregue, Documentado. Perfeito. E depois desse rito, na hora de se tomar a decisão, se envolvem mais 2 partes. O líder daquele gerente que vai demitir a pessoa e o RH. Legal. E aí esses 2 são responsáveis de olhar esse processo e falar, você deu feedback? Você falou para ele o que precisava ser feito? Você explicou as consequências? Há quanto tempo não está entregando? Então, por que isso é tão legal, né? Porque, primeiro, divide-se a responsabilidade, embora o líder direto da pessoa é que traz essa questão, olha, eu quero ou concluir que fulano, ciclano deve ser demitido. Então sentam 3 pessoas ali para conversar, né? O chefe do que quer demitir e o RH. Isso é legal porque eles vão trazer outras visões, vão trazer questionamentos sobre o processo que foi feito, o desenvolvimento foi adequado, a pessoa recebeu feedback, né? Porque olha, às vezes acontece da pessoa ser demitida sem nem saber por quê, né? Ela nunca recebeu um feedback, ela não sabia que ela não estava atendendo as expectativas e de repente ela é demitida. Na minha opinião, isso é um processo extremamente injusto. Você demitir alguém sem antes dar um feedback, sem antes dar uma chance para essa pessoa se desenvolver. Então nisso aí também eu estou de acordo. Será que dá para reverter essa pessoa ou não? E aí sim, isso tudo sendo cumprido e as 3 partes concordando, a demissão ocorre. E por que Legal, então falou do processo de feedback, demos chance para a pessoa, será que dá para reverter, ou seja, dá para salvar, entre aspas, ainda esse funcionário antes de mandá-lo embora? Legal. eu acredito nisso? Porque, de novo, hoje, se eu olho para os dados, para o sistema, a gente tem muito líder mal treinado. A gente tem ego atuando, Verdade. a gente tem... Outro dia eu trabalhei com uma mentorada, ela começou a mentoria comigo chorando. Eu falei, o que foi? Calma, o que aconteceu? Luciano, eu deixei de contratar uma pessoa porque eu fiquei com medo dela roubar meu emprego. Olha só. Isso acontece muito, né? A pessoa às vezes deixa de contratar alguém que é excepcional porque tem medo da pessoa tomar a posição dela, né? Faz parte dos medos e receios do ser humano, né? Por trás de cada gestor tem um coração humano, um coração de carne ali batendo. Eu tô com muita vergonha disso. Eu tô chorando aqui porque eu acho que eu fui muito injusta com a pessoa. Mas eu olhei o currículo dele, e o currículo dele era muito bom, e eu fiquei com medo dele roubar meu emprego. Essa pessoa ia reportar pra ela. Então não adianta, a gente ainda tem no mundo corporativo sentimentos, Verdade. medos, ansiedades. E se a gente coloca um sistema melhor para tomada de decisões que são importantes na vida de qualquer trabalhador, ser demitido por telefone, ou ser demitido, ou não ser contratado porque uma pessoa ficou com medo de perder o emprego, ou porque o chefe... É por isso que o processo de contratação, assim como de demissão, eu sou a favor de que o processo de contratação também não seja feito por uma única pessoa, né? Mas que sejam ali pessoas que conhecem da descrição daquele cargo, do que aquela pessoa vai fazer e que tenham condição de opinar qual seria ali o candidato mais adequado. Eu defendo que a decisão final de quem vai contratar tem que ser de quem vai ser o gestor daquela pessoa. Mas é importante que haja um grupo e que esse gestor, para tomar a sua decisão, ouça a opinião do grupo, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva. Então, respeitado o poder de decisão de quem vai ser o gestor da pessoa, na minha opinião, é muito salutar que hajam várias pessoas
envolvidas no processo de contratação para poder opinar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada candidato. Isso vai ajudar o gestor a tomar uma decisão mais sábia. Tá se sentindo ali ou contrariado, ou com um pouco de medo também, mas já dentro da função, tem um sistema que permite garantir um pouquinho mais de, não sei se é uma palavra quase que infantil no mundo do trabalho, mas um pouquinho mais de justiça é um sistema melhor para mim. Eu trabalhei nesse sistema por 17 anos, sou fã dele, acho que as empresas deveriam adotar, mas toda vez que eu falo sobre isso eu sou massacrado. Toda vez que ele fala sobre isso ele é massacrado. E aí eu penso, para mim é óbvio por que ele é massacrado, porque veja, esse é um sistema que funciona bem em uma grande empresa, ou pelo menos em uma média empresa. Esse não é um conceito que se aplica a uma pequena empresa, a uma microempresa, que é a maioria das empresas que existem no Brasil e é onde a maioria dos brasileiros trabalha, são nas micro e pequenas empresas. Então é claro que ele vai ser massacrado, porque essa opinião dele é muito legal, mas ele esqueceu de mencionar que isso vai funcionar bem em uma média empresa, em uma grande empresa, mas numa empresa pequena ou numa microempresa isso não vai funcionar. Você não pode se dar ao luxo de esperar alguém, um funcionário, ouvir feedback, se desenvolver, porque veja, uma coisa é você fazer isso com um funcionário que faz parte de uma empresa que tem 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas, o impacto de uma pessoa vai ser muito pequeno. Agora imagina isso numa pequena empresa, onde você tem ali 5 funcionários, 3 funcionários, 4 funcionários. Você vai poder se dar ao luxo de esperar que um deles se desenvolva? Você como empreendedor ou como gestor daquela pessoa, você acha que você vai ter tempo de ficar dando feedback e esperar que a pessoa... Dar feedback é importante em qualquer caso, em qualquer tamanho de empresa. Sua empresa é pequena, isso não é desculpa para você não fazer o seu papel de gestor, de acompanhar e dar feedback para as pessoas. Agora, o processo de demissão tem que ser muito mais rápido. Muito mais rápido. Uma pequena empresa tem que tomar muito mais cuidado para contratar do que uma grande empresa. E na hora de demitir, ela tem que ser muito mais rápida. Porque o impacto proporcional que um mau funcionário vai ter na sua empresa é muito maior do que numa média e numa grande empresa, como ele citou aqui, o Google e o Facebook. Então, concluindo, acredito que esse conceito é um ótimo conceito. Nós devemos demitir após dar feedback e chances para que a pessoa se desenvolva, mas é importante que você saiba e tenha maturidade e entenda que quanto menor for a sua empresa, menor será o tempo que você vai poder esperar para que essa pessoa se desenvolva. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Qual é a sua opinião? Um abraço, até a próxima.